Esse período de isolamento pode ser um desafio para muitos desses casais, né, que tenham esse relacionamento não saudável. E a nossa iniciativa é exatamente essa, informar essas mulheres como reagir a esses casos de maneira diversa, né? E aí fica diversas perguntas, porque sabemos que alguns setores estão fechados, não estão funcionando. E aí eu pergunto exatamente, a nossa pergunta principal é: como essa mulher que hoje sofre uma agressão física em casa, essa agressão doméstica, ela deve procurar esta ajuda em casos de delegacias fechadas em algumas cidades e O que que acontece? esses. Fazendo assim, só queria te falar, fazer também dois parênteses eu não considero nem só a questão aí nos relacion, que hoje no isolamento, os casos de violência não estão acontecendo somente em relacionamentos não saudáveis. Eu acho que nos relacionamentos não saudáveis está mais grave, tá? Mas está acontecendo também, e pode acontecer, em relacionamentos chamados saudáveis. Porque algumas das causas da violência doméstica, que atribuem à violência doméstica, é o estresse, é a falta de dinheiro, é a bebida. Então, são fatores que vêm se agravando durante o isolamento. Então, mesmo os casais ditos saudáveis não estão livres de passarem por isso. Então, nós temos que ficar atentos com esse tipo de situação também. Aqui, nós temos alguns meios, e você falou no início que aumentou em 15%, acredito eu que isso é numa média geral de Brasil. Mas no Rio de Janeiro, a informação do Tribunal de Justiça, do plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é que aumentou em 50%. Interessante também é que, ao mesmo tempo, e as mulheres estão recorrendo diretamente ao plantão do Tribunal de Justiça, porque, acredito eu, através da Defensoria Pública. Porque nas DEANs, eu recebi um mapa estatístico nas delegacias de mulheres, que é uma delegacia especializada para esse tipo de ocorrência, né? O número, apesar de ter aumentado, olha, eu tenho uma conclusão para isso, apesar de o número, na realidade, o número de violência doméstica está aumentando, de fato, não é só aqui, nos Estados Unidos também, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Apesar de estar aumentando, as ocorrências nas DEANs do Estado do Rio diminuíram no mês de março em relação, mas diminuíram assim vertiginosamente em relação a março do ano passado. Para você ter uma ideia, em março do ano passado foram, quer ver, eu anotei aqui, foram 1.522 registros em março de 2019. E em março desse tempo, elas aumentaram de fato. Isso é atribuído ao quê? Ao fato das pessoas não estarem conseguindo sair e não estão conseguindo ou não sabem que elas têm recursos para comunicar e então sair. Isso já é uma realidade comum, porque mais de 20% das mulheres não denunciam, né? E imagina no isolamento, com certeza esse percentual aumentou absurdamente. Então, hoje nós temos, a nível de Brasil, nós temos o Ligue 180, que foi criado já há algum tempo, e as mulheres podem ligar, que elas são orientadas e como devem proceder. No estado do Rio, nós temos o 190, que é da Polícia Militar, e que eles têm equipes especializadas para então, esses três números que você pode ligar de emergência do seu celular, se ele estiver num lugar que não pegue, você pode ligar de qualquer telefone, né? É o 180 a nível Brasil, e no Rio de Janeiro, o 190 e o 193. E foi criado também
para quem quiser baixar no seu aplicativo e se cadastrar, um aplicativo chamado SOS Mulher, tá? É um aplicativo recém-criado, tá? E o SOS Mulher, você pode se cadastrar. Eu precisei mudar de lugar por conta da internet estar com uma estabilidade muito grande aqui e está caindo bastante. Aí eu mudei de posição aqui de casa. Você quer que repita alguma coisa? Você quer que repita alguma coisa? Não, só a parte final, um pouquinho antes do Corpo de Bombeiro. Você tem o Ligue 180, tá? Que é um número que foi criado pelo governo federal em 2005 e que pode você pode relatar e então elas são extremamente eficazes, chegam muito, muito rápido, tá? Então o 90 é muito atuante e o Corpo de Bombeiro também, que é o 193. Então são telefones, né, tanto principalmente o 190 e o 93, que é de movimento, eles vão ao encontro. Então, no Rio de Janeiro, o 190 e o 193 são telefones de emergência que você pode ligar do celular, mesmo que ele esteja em área que não tenha sinal, porque são telefones de emergência, e que irão socorrer. O 193 ele atende feminicídio, caso tentativa de feminicídio e violência doméstica. Então, eles são super também eficazes e atuantes. E hoje não, recentemente foi criado um aplicativo chamado SOS Mulher, tá? É um aplicativo que você pode baixar, você se cadastra, tá, como usuária, e você pode relatar, inclusive, você pode denunciar, pode pedir ajuda, enfim, ele tem muitas opções e que pode contribuir muito com os casos de violência doméstica, né? E para depois do isolamento, né, porque agora a gente não pode sair, eles também não estão funcionando, existe um projeto do governo do estado do Rio que se chama Projeto Empoderadas, coordenado pela Érica Paz, que é campeã mundial de MMA, e existem vários núcleos presenciais, tá? Formados por voluntárias, por mulheres voluntárias treinadas, que capacitam as mulheres para justamente elas saberem como se defenderem fisicamente e psicologicamente também, mas sobretudo fisicamente, com alguns movimentos e golpes de defesa pessoal e que podem salvar uma vida. Então, é um projeto maravilhoso, gratuito, e eu recomendo, né? Eu já assisti a vários lançamentos em vários núcleos, e é fantástico, sabe? Eu acho que vale a pena. E isso existe uma necessidade desses projetos, a não né? se silenciarem mais, né? Com certeza, verdade. com certeza. Então, acho que são esses movimentos, e eu acho que cabe a nós, né? Tanto mulheres quanto homens, né? Homens dignos, porque a gente fala muito das mulheres, mas existem muitos homens dignos, né? Eu sempre digo, né? Eu só tive irmãos homens, eu tive um pai, eu só tenho irmãos homens, eu só tenho filhos homens, marido, então eu vivo cercada de homens dignos, né? Que amam suas mulheres, que respeitam as suas mulheres. Então eu defendo os homens tem que ter essa defesa. dessa natureza, dessa postura, né? Eu acho que a gente também tem que valorizar, né, os nossos parceiros, os nossos filhos, os nossos irmãos que possuem uma conduta, né, correta e que abominam também essa situação. Assim como, lamentavelmente, também não posso deixar de falar aqui, que lá, apesar de a gente estar falando de violência doméstica real, tá? Mas também acho que a gente tem que ver que, infelizmente, também existem mulheres que se aproveitam da legislação, tá? Para usá-la de forma abominável. Seja porque não quer separar, não quer que o marido se separe, ou aí quer a guarda dos filhos. Eu sei de um caso, inclusive, que a mulher foi denunciar uma violência doméstica do ex-marido que estava em Portugal e ela no Rio. Meu Deus!
É terrível. Então, assim, então, gente, Existe muito caso de aproveitadores, nós né? temos que sempre, né, ter parcimônia na hora do nosso julgamento. É isso que eu sempre, né, falei muito quando dava aula para os meus alunos, falo hoje para as pessoas com quem eu convivo e estou sempre, os meus ouvintes de palestras, né? A gente tem que saber, Tem que tem que ter ser calma avaliar, né? e avaliar e ouvir sempre os dois lados. E agora, em casos de assim, a violência doméstica, as relações são realmente complicadas, né? São muito É passionais. difícil. Onde há passionalismo é muito complicado. Freud já dizia isso, né? É verdade. Você sabe que, em falar dos homens de bom caráter, né? Eu fico observando a violência doméstica, muitas das vezes, de repente, se o cara observar que vai estar atrapalhando tanto a vida dos filhos, porque o ato de você assistir essa violência, não só o pai que bate na mãe, mas no caso de uma mãe que bata no pai, é tão traumatizante que traz reflexo para o resto da vida da criança. Então, Com existe certeza, essa não é? necessidade de ter essa cautela, né? Não, e nós estamos falando aqui de violência conjugal, porque a violência doméstica também é voltada para o núcleo familiar. Então, você tem, que eu acho que também, a meu ver, é uma falha da lei, eu acho, porque realmente o índice de violência contra a mulher é infinitamente maior. Mas eu Uhum. penso em relação aos filhos, meninos e adolescentes que sofrem violência, sim, no núcleo familiar e não são protegidos pela lei da violência doméstica. Eles são protegidos pela lei penal, mas não são protegidos pela lei da violência doméstica e sofrem tanto quanto. No Paraguai, por exemplo, a lei é destinada tanto para mulheres quanto para homens. E nós temos mais ainda, por exemplo, num núcleo familiar de homossexuais. Se for entre mulheres, ela vai ser protegida. E se for entre homens, não vai ser. Então, eu É acho que verdade. existem ainda... a lei tem que ser melhorada, né? Ainda que seja minoria, mas a gente também tem que pensar nas minorias. Essa é a minha Todas as opinião minorias, né? pessoal. É verdade. Tem que pensar em todas as minorias sempre, né? Porque são pessoas e precisam Com estar certeza. protegidas. Com E é certeza. exatamente isso. O filho homem, inclusive, geralmente ele tem aquela ligação maior de proteção à mãe. É claro que se for o caso de proteger o pai, também irá acontecer. Mas a proteção à Claro. mãe, pela aquela até um pouco de machismo isso, né? A ideia de ser mulher e ser mais frágil. Exatamente. E aí Aí o o pai pai se vai vinga dele. espancá-lo e ele não vai ter a proteção desta lei, que É tem verdade. medidas muito mais eficazes e mais rápidas. Né? Eu sempre digo, ele vai ter a proteção da lei, mas as medidas mais rápidas e mais eficazes ele não vai ter. Isso é Né? verdade. Esse é o grande problema. Então, é uma coisa que São fica para proteções todo mundo diferentes. pensar.